O manuscrito proibido, que a igreja nunca quis que você lesse. Imagine por um momento que existisse uma versão da Bíblia com 15 livros a mais do que a que você conhece. Uma Bíblia que permaneceu intacta durante quase 2000 anos, guardada nas montanhas da Etiópia, longe do alcance dos concílios que decidiram quais textos você devia ler e quais deviam desaparecer para sempre. Essa Bíblia existe e se chama a Bíblia Etíope. Enquanto a Bíblia protestante contém 66 livros e a católica 73, a Bíblia da Igreja Ortodoxa Etíope preserva 81 livros completos. Entre eles, encontram-se textos que foram deliberadamente excluídos do cânon ocidental, textos que contêm ensinamentos que, segundo vários pesquisadores históricos, eram demasiado controversos para as estruturas de poder eclesiástico que se consolidavam nos primeiros séculos do cristianismo. Por que a Etiópia? A resposta é fascinante. Segundo a tradição histórica preservada, o cristianismo chegou à Etiópia no século I através do eunuco etíope, mencionado em Atos 8. Essa igreja desenvolveu-se de forma relativamente isolada do cristianismo europeu, o que permitiu que conservasse textos e tradições que, no Ocidente, foram suprimidos durante os grandes concílios ecumênicos. Um desses textos é conhecido como o Mashafa Mestir, que em língua ge'ez significa Livro dos Mistérios. Segundo as tradições etíopes preservadas, este texto contém ensinamentos que Jesus compartilhou com seus discípulos durante os 40 dias entre sua ressurreição e sua ascensão, um período do qual os evangelhos canônicos mal mencionam alguns fragmentos. O livro de Atos 1:3 nos diz brevemente que Jesus se apresentou vivo com muitas provas indubitáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando-lhes acerca do reino de Deus. 40 dias completos. Mais de um mês de ensinamentos diretos do Cristo ressuscitado. No entanto, os evangelhos canônicos dedicam apenas alguns versículos dispersos a este período crucial. O que aconteceu durante esses 40 dias? O que foi tão importante que Jesus permaneceu na terra esse tempo adicional? E por que os textos que pretendem documentar esses ensinamentos foram sistematicamente excluídos das Bíblias que chegaram às nossas mãos? A doutora Elaine Pagels, professora da Universidade de Princeton e reconhecida especialista em textos cristãos primitivos, dedicou décadas ao estudo de manuscritos excluídos do cânon bíblico. Segundo suas pesquisas documentadas, muitos textos cristãos primitivos continham ensinamentos que desafiavam as estruturas hierárquicas que a igreja institucional estava construindo nos séculos III e IV. Os textos etíopes não estão sozinhos nesta categoria. Em 1945, em Nag Hammadi, Egito, descobriu-se uma biblioteca completa de 52 textos cristãos primitivos que haviam sido enterrados deliberadamente por volta do ano 390 d.C., provavelmente para protegê-los da destruição ordenada pelas autoridades eclesiásticas da época. Entre esses textos, encontra-se o Evangelho de Filipe, que, segundo vários especialistas, contém diálogos atribuídos ao período pós-ressurreição. Também está o Pistis Sophia, um extenso manuscrito que detalha ensinamentos que Jesus teria compartilhado com seus discípulos durante 11 anos após sua ressurreição, não apenas 40 dias. A pergunta que deveríamos nos fazer não é se esses textos são verdadeiros ou falsos, segundo nossas crenças pessoais. A pergunta histórica relevante é: por que alguém se deu tanto trabalho em eliminá-los, escondê-los e proibi-los? Quando algo é proibido, quando algo é censurado com tanto empenho durante séculos, quando bibliotecas inteiras são queimadas e pessoas são perseguidas por possuir certos manuscritos, é preciso perguntar que informação esses textos continham que representava tamanha ameaça para quem detinha o poder. A Bíblia Etíope nos oferece uma janela única para esse cristianismo primitivo que existiu antes que os concílios decidissem o que era ortodoxo e o que era herético. Um cristianismo mais diverso, mais místico, mais complexo do que as narrativas simplificadas nos apresentaram durante séculos, e o que está registrado nesses textos sobre os ensinamentos pós-ressurreição de Jesus poderia mudar completamente sua compreensão
do que o Cristo realmente veio ensinar à humanidade. Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir não encontrará nos sermões dominicais nem nos manuais de escola bíblica tradicional. Estas são as palavras que foram consideradas demasiado perigosas para o público geral, demasiado reveladoras do verdadeiro poder espiritual que Jesus veio despertar em cada ser humano. Os 40 dias perdidos, o que Jesus fez entre a ressurreição e a ascensão 40 dias. Esse é o tempo que, segundo Atos 1:3, Jesus permaneceu na terra depois de sua ressurreição e antes de sua ascensão. 40 dias completos, instruindo seus discípulos, aparecendo-lhes, falando-lhes especificamente sobre o reino de Deus. Mas aqui vem o inquietante. Desses 40 dias cruciais, os evangelhos canônicos mal registram fragmentos dispersos. Algumas aparições breves, conversas superficiais, instruções gerais. É como se alguém tivesse pegado o diário mais importante da história cristã e arrancado quase todas as suas páginas, deixando-nos apenas o índice. Não lhe parece estranho que o período de ensinamentos do Cristo ressuscitado, quando supostamente tinha um corpo glorificado e conhecimento pleno dos mistérios divinos, tenha sido tão escassamente documentado nos textos que chegaram até nós? Segundo o Dr. Bart Ehrman, professor de estudos religiosos da Universidade da Carolina do Norte e um dos mais reconhecidos especialistas em textos cristãos primitivos, existiram múltiplos evangelhos e textos sobre os ensinamentos pós-ressurreição que circulavam nas primeiras comunidades cristãs. A maioria desses textos foi sistematicamente suprimida durante os processos de canonização dos séculos IV e V. Os textos etíopes preservados, juntamente com manuscritos descobertos em Nag Hammadi, oferecem uma perspectiva radicalmente diferente sobre o que Jesus ensinou durante esses dias. Segundo o Pistis Sophia, um manuscrito copta que vários pesquisadores datam entre os séculos III e III, Jesus teria passado 11 anos, depois de sua ressurreição, instruindo seus discípulos nos mistérios do Reino da Luz. O texto descreve 64 diálogos detalhados, onde Jesus explica cosmologia espiritual, a natureza da alma, processos de redenção e conhecimentos sobre dimensões celestiais. Nesses diálogos, Maria Madalena aparece como a discípula mais perspicaz, a que faz as perguntas mais profundas e recebe as revelações mais avançadas. De fato, segundo o texto, Pedro se queixa em certo momento dizendo: Senhor, não podemos suportar esta mulher que nos tira a oportunidade e não deixa falar a nenhum de nós, pois ela fala muitas vezes. Essa representação de Maria Madalena como receptora principal de ensinamentos secretos aparece também no Evangelho de Filipe, descoberto em Nag Hammadi, e no Evangelho de Maria, onde ela consola os discípulos depois da ascensão e lhes transmite ensinamentos que Jesus lhe havia revelado em visão privada. Mas voltemos aos 40 dias específicos mencionados em Atos. O Evangelho de Filipe contém uma passagem intrigante que diz: Os que dizem que o Senhor morreu primeiro e ressuscitou se enganam, pois ressuscitou primeiro e depois morreu. Se alguém não obtém primeiro a ressurreição, morrerá. Esse tipo de ensinamento esotérico sobre a ressurreição como um processo espiritual interior, não apenas um evento físico futuro, representa exatamente o tipo de conteúdo que as autoridades eclesiásticas consideravam perigoso porque desafiava interpretações literais e colocava o poder de transformação espiritual diretamente nas mãos do indivíduo, não da instituição. As tradições etíopes preservadas contêm referências a ensinamentos onde Jesus teria explicado detalhadamente a estrutura dos céus, os nomes e funções de entidades angelicais e advertências específicas sobre eventos futuros que afetariam a humanidade. O livro de Enoque, que faz parte integral do cânon etíope, mas foi excluído das Bíblias ocidentais, contém profecias e visões sobre o fim dos tempos que, segundo essas tradições, Jesus teria confirmado e ampliado durante suas aparições pós-ressurreição. Por que esse conhecimento foi considerado tão perigoso que devia ser eliminado do alcance dos crentes comuns? A resposta, segundo múltiplos pesquisadores históricos, tem a ver com controle institucional.
Quando os ensinamentos enfatizam a experiência mística direta, o conhecimento gnóstico pessoal e a capacidade individual de se conectar com o divino sem intermediários, a necessidade de uma hierarquia eclesiástica poderosa se enfraquece consideravelmente. Os concílios de Nicéia em 325 d.C., Constantinopla em 381 d.C. e subsequentes reuniões eclesiásticas não só definiram doutrinas ortodoxas, mas também determinaram quais textos podiam circular e quais deviam ser destruídos. Possuir evangelhos não autorizados podia resultar em excomunhão, confisco de propriedades ou até pena de morte. Imagine quanto conhecimento se perdeu nessas purgas sistemáticas. Imagine quantas bibliotecas foram queimadas, quantos monges copistas foram ameaçados, quantos textos preciosos se converteram em cinzas, porque continham versões da mensagem de Cristo que não convinham às estruturas de poder emergentes. Os 40 dias que Jesus passou ensinando depois de vencer a morte representam potencialmente o núcleo mais puro de sua mensagem. Uma mensagem transmitida por alguém que já havia transcendido as limitações da existência física, que havia experimentado diretamente os mistérios da morte e da ressurreição. E essa mensagem, em grande parte, nos foi roubada, fragmentada, censurada, substituída por versões domesticadas que serviam melhor aos interesses institucionais do que à libertação espiritual genuína da humanidade. Mas aqui está o poderoso. Nem tudo se perdeu. Os textos etíopes sobreviveram. Os manuscritos de Nag Hammadi foram redescobertos. Os rolos do Mar Morto emergiram de cavernas, onde haviam permanecido ocultos durante 2 milênios. É como se o próprio universo conspirasse para que essas verdades não desaparecessem completamente. Para que no momento adequado, quando a humanidade estivesse pronta, esses conhecimentos voltassem a emergir. Estamos vivendo dias em que as profecias estão se cumprindo diante de nossos próprios olhos, mas a maioria ainda caminha na escuridão, presa a verdades incompletas que foram cuidadosamente ocultadas à humanidade durante séculos. Agora pense, e se precisamente aquilo que foi eliminado das Escrituras contém as respostas que você busca há anos? Respostas que podem iluminar seu caminho, fortalecer sua fé e revelar o verdadeiro propósito da vinda de Jesus. Por isso, preparei para você um livro digital poderoso. Por que os apóstolos ocultaram as palavras mais perigosas de Jesus? Este livro não é apenas uma leitura, é um despertar espiritual. Uma ferramenta para quem deseja ir além da superfície, libertar-se da manipulação e reconectar-se com o Cristo autêntico, sem filtros, sem distorções, sem interesses humanos. Baixe agora mesmo. Está disponível no primeiro comentário fixado. Mas atenção, este conteúdo poderá ser removido a qualquer momento. Contém revelações espiritualmente sensíveis que incomodam até mesmo líderes religiosos. Não espere que o mundo desabe para buscar o que sua alma já sabe que precisa. Clique agora, baixe seu exemplar e permita que esta verdade comece a transformar sua vida. E se você for um dos primeiros a baixar, volte aqui e escreva: Amém. Esse será seu ato de fé. E talvez hoje mesmo Deus abra uma porta que você nem imaginava que estava prestes a se abrir. A profecia do Anticristo, que Jesus revelou apenas a seus discípulos. Entre os ensinamentos que os textos etíopes preservam das aparições pós-ressurreição de Jesus, há um conjunto de advertências proféticas que nunca chegaram aos evangelhos canônicos de forma completa. Advertências sobre um engano massivo que viria sobre a humanidade, liderado por figuras que se apresentariam como portadores de luz, mas que na realidade trariam escuridão. O conceito do anticristo aparece nas epístolas de João no Novo Testamento, mas de forma bastante geral. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que o anticristo há de vir, também agora muitos anticristos têm surgido. 1 João 2,18. No entanto, segundo as tradições etíopes preservadas e textos como o livro de Enoque, que faz parte integral de seu cânon bíblico, Jesus teria proporcionado descrições muito mais específicas sobre a natureza desse engano final. O livro de Enoque
Especificamente, os capítulos conhecidos como o Livro dos Vigilantes descreve uma rebelião angelical onde 200 anjos desceram ao Monte Hermon e tomaram esposas humanas, gerando uma descendência híbrida, conhecida como os Nefilins. Esses seres, segundo o texto, ensinaram à humanidade conhecimentos proibidos: fabricação de armas, cosméticos, feitiçaria, astrologia e diversas artes que corromperam a humanidade prediluviana. O fascinante é que este texto, considerado apócrifo no Ocidente, é citado diretamente na Epístola de Judas no Novo Testamento. Destes também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Judas 1,14. Isso confirma que os primeiros cristãos consideravam o livro de Enoque como escritura válida e profética. Segundo as interpretações preservadas na tradição etíope, Jesus teria conectado os ensinamentos de Enoque com advertências sobre os últimos tempos. O padrão de engano que começou com os vigilantes se repetiria em uma escala maior, antes do fim da era. No Apocalipse de Pedro, outro texto que faz parte do cânon etíope, mas foi rejeitado no Ocidente, aparecem descrições detalhadas de falsos mestres que viriam depois da época apostólica. O texto descreve especificamente líderes religiosos que oprimem os pequenos e as viúvas, enquanto se apresentam como servos de Deus, mas que, na realidade, amam os primeiros assentos e vivem no luxo enquanto as ovelhas sofrem. Essa descrição ressoa poderosamente com as palavras de Jesus em Mateus 23 sobre os fariseus hipócritas, mas, segundo o Apocalipse de Pedro, Jesus teria ampliado essas advertências especificamente para a era pós-apostólica. O apóstolo Paulo também faz referência a esse engano final em 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4, descrevendo o filho da perdição que se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Mas aqui vem o inquietante. Segundo vários pesquisadores de textos apocalípticos cristãos primitivos, existiam ensinamentos mais detalhados sobre como reconhecer esse engano que foram deliberadamente suprimidos porque apontavam para estruturas de poder dentro da própria instituição eclesiástica. O Dr. James Charlesworth, professor de estudos do Novo Testamento no Princeton Theological Seminary e editor da coleção acadêmica de pseudoepígrafos do Antigo Testamento, documentou como muitos textos cristãos primitivos continham críticas veladas a líderes religiosos corruptos que transformavam a mensagem libertadora de Cristo em um sistema de controle e enriquecimento pessoal. Quando esses textos advertiam sobre falsos profetas que vêm com pele de ovelha, mas por dentro são lobos vorazes, se referiam apenas a ameaças externas ao cristianismo ou também à corrupção que surgiria dentro das próprias estruturas eclesiásticas. As tradições etíopes preservadas sugerem que Jesus foi muito específico sobre os sinais do engano final, líderes religiosos mais preocupados com edifícios ostentosos do que com os pobres, doutrinas que promovem o medo em vez da libertação, ênfase em rituais externos enquanto se negligencia a transformação interior, e a substituição do contato místico direto com o divino por sistemas de intermediação obrigatória. No Evangelho de Tomé, descoberto em Nag Hammadi, aparece um ensinamento atribuído a Jesus que diz: se seus líderes lhe dizem, olhe, o reino está no céu, então as aves do céu o precederão. Se lhe dizem, está no mar, então os peixes o precederão. Antes, o reino está dentro de vós e fora de vós. Esse tipo de ensinamento, que localiza o poder espiritual dentro do indivíduo, mais do que em instituições externas, representava uma ameaça direta para sistemas religiosos baseados em hierarquias e controle. Apocalipse 13 descreve uma besta que surge do mar com 7 cabeças e 10 chifres, à qual foi-lhe dada uma boca que falava grandes coisas e blasfêmias. Descreve também uma segunda besta que exercia toda a autoridade da primeira besta e que fazia grandes sinais, de maneira que até fogo fazia descer do céu à terra à vista dos homens. Segundo interpretações preservadas em textos etíopes, essas bestas não representam apenas poderes políticos externos,
mas também estruturas religiosas corrompidas que usam o nome de Deus para propósitos opostos à sua verdadeira natureza. A advertência é clara em múltiplos textos. O maior engano não virá de inimigos óbvios do cristianismo, mas daqueles que se vestem com seus símbolos enquanto traem sua essência. E aqui está a pergunta incômoda que esses textos nos obrigam a confrontar. Quanto do que praticamos hoje como cristianismo ortodoxo é realmente fiel à mensagem original de Jesus e quanto é produto de séculos de manipulação institucional? Os textos que foram censurados não desapareceram porque fossem falsos. Desapareceram porque diziam verdades que certos grupos de poder não queriam que as massas conhecessem. Alguma vez você tinha ouvido falar sobre essas profecias específicas do anticristo preservadas em textos etíopes e manuscritos antigos? Conte-me nos comentários. Me fascina saber o quanto sabem os verdadeiros buscadores da verdade como você. Sua experiência pode iluminar outros que recém despertam para essas revelações. O conhecimento secreto. Sobre Maria Madalena e seu verdadeiro papel. De todas as figuras históricas do cristianismo primitivo, talvez nenhuma tenha sido tão sistematicamente distorcida como Maria Madalena. Durante séculos, a tradição ocidental a representou como uma prostituta arrependida, uma narrativa conveniente que a reduziu a um papel menor e moralmente questionável. No entanto, essa caracterização não tem nenhum fundamento nos evangelhos canônicos. Foi o Papa Gregório I quem, no ano 591 d.C., amalgamou incorretamente Maria Madalena com a mulher pecadora de Lucas 7 e com Maria de Betânia, criando um personagem fictício que serviu durante séculos para exemplificar o arrependimento feminino sob autoridade masculina eclesiástica. Os textos descobertos em Nag Hammadi e as tradições etíopes contam uma história radicalmente diferente. No Evangelho de Maria, um manuscrito copta do século VI, Maria Madalena aparece como a discípula mais próxima de Jesus, a receptora de ensinamentos privados que nem mesmo os apóstolos varões receberam. Quando Jesus parte, é Maria quem consola os discípulos desanimados e lhes transmite uma visão complexa sobre a ascensão da alma através de diferentes esferas de consciência. O texto descreve Pedro questionando agressivamente Maria. Acaso o Salvador falou com uma mulher em particular sem o nosso conhecimento? Devemos mudar nossos hábitos e ouvir todos a esta mulher? Ele a preferiu a nós? A resposta de Levi é reveladora. Pedro, sempre foste impulsivo. Agora te vejo contendendo contra a mulher como fazem os adversários. Se o Salvador a fez digna, quem és tu para rejeitá-la? Certamente o Salvador a conhece muito bem, por isso a amou mais do que a nós. Essa tensão entre Pedro e Maria Madalena aparece repetidamente em textos cristãos primitivos, sugerindo uma disputa histórica real sobre a autoridade espiritual e o papel das mulheres na liderança das primeiras comunidades cristãs. O Pistis Sophia é ainda mais explícito. Nesse extenso manuscrito, Maria Madalena faz 39 das 64 perguntas registradas. Jesus a elogia repetidamente, chamando-a de Maria a Bem-aventurada, e dizendo-lhe: Tu és aquela cujo coração está dirigido para o reino dos céus mais do que todos os teus irmãos. Segundo este texto, Jesus revelou a Maria conhecimentos sobre a estrutura do cosmos espiritual, a natureza do pecado, o processo de redenção da alma e mistérios sobre a luz divina que transcendem a compreensão ordinária. A doutora Karen King, professora da Harvard Divinity School e reconhecida especialista em cristianismo primitivo, documentou extensamente como o papel de Maria Madalena foi sistematicamente minimizado no processo de formação do cânon bíblico. Segundo suas pesquisas, isso fazia parte de um padrão mais amplo de supressão da liderança feminina no cristianismo primitivo. No Evangelho de Filipe, descoberto também em Nag Hammadi, aparece uma passagem particularmente controversa. A companheira do Salvador é Maria Madalena. O Salvador a amava mais do que a todos os discípulos e costumava beijá-la frequentemente na boca. Os outros discípulos se ofenderam com isso e expressaram sua desaprovação. Disseram-lhe: Por que a amas mais do que a todos nós? O Salvador respondeu e lhes disse: Por que não os amo a vocês como a ela?
Essa passagem gerou incontáveis especulações sobre a natureza da relação entre Jesus e Maria. Mas além de interpretações literais sobre romance físico, o texto utiliza linguagem metafórica comum em literatura gnóstica para descrever a transmissão de conhecimento espiritual elevado. O beijo representa comunicação de sabedoria divina, não necessariamente afeto físico. O verdadeiramente significativo é que esses textos representam Maria Madalena como apóstola dos apóstolos, título que algumas comunidades cristãs primitivas lhe outorgavam por ter sido a primeira a ver Jesus ressuscitado e a receber o mandato de anunciar sua ressurreição aos demais discípulos. João 20, 17 e 18 registra este momento crucial. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos, e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi então anunciar aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera essas coisas. Se Jesus escolheu Maria para esse anúncio fundamental, o que isso nos diz sobre sua perspectiva da liderança espiritual feminina? E por que essa liderança foi tão sistematicamente apagada nos séculos posteriores? As tradições etíopes, mais preservadas do patriarcado romano extremo, mantiveram maior respeito por figuras femininas em suas narrativas sagradas. A Igreja Ortodoxa etíope venera Maria Madalena como Santa Maior, reconhecendo seu papel crucial na história da ressurreição. Mas no Ocidente, o Concílio de Trento, no século XVI, reafirmou a proibição de mulheres em papéis sacerdotais, usando como justificativa precisamente os textos que haviam sido cuidadosamente editados para minimizar a liderança feminina no cristianismo primitivo. É um círculo perfeito de manipulação. Primeiro você suprime os textos que demonstram liderança feminina, depois usa a ausência desses textos como evidência de que as mulheres nunca tiveram essa liderança. A verdadeira Maria Madalena emerge desses textos censurados como uma figura de imenso poder espiritual, uma mestra por direito próprio, uma visionária que compreendia dimensões da mensagem de Cristo que escapavam à compreensão dos discípulos varões mais endurecidos em seus conceitos tradicionais. Quanto mais rico seria o cristianismo contemporâneo se tivéssemos preservado essa tradição de liderança espiritual feminina em vez de suprimi-la durante quase 2000 anos. Você não precisa mais carregar esse peso sozinho. Desperte para as verdades esquecidas com o livro digital. Por que os apóstolos ocultaram as palavras mais perigosas de Jesus? O link está no primeiro comentário fixado. Clique agora e receba sua cópia antes que a removam. As instruções sobre o fim dos tempos que foram censuradas. Quando falamos do fim dos tempos no cristianismo, a maioria das pessoas pensa imediatamente no livro do Apocalipse. No entanto, existiam múltiplos textos apocalípticos circulando nas primeiras comunidades cristãs, cada um atribuído a diferentes apóstolos e contendo detalhes específicos sobre eventos finais que Jesus supostamente havia revelado em seus ensinamentos pós-ressurreição. Um desses textos é o Apocalipse de Pedro, um manuscrito que gozou de alta estima na igreja primitiva e que inclusive esteve a ponto de ser incluído no cânon do Novo Testamento. De fato, o cânon muratoriano, uma lista de livros aceitos que data aproximadamente do ano 172 de Cristo, menciona tanto o Apocalipse de João quanto o Apocalipse de Pedro, embora assinale que alguns questionavam a inclusão do segundo. Por que um texto tão respeitado acabou sendo excluído? As razões se tornam evidentes quando examinamos seu conteúdo. O Apocalipse de Pedro contém descrições gráficas do castigo dos malvados e recompensas dos justos, mas também inclui passagens que criticam severamente líderes religiosos hipócritas. Descreve especificamente falsos profetas que oprimem os justos enquanto amam o primeiro assento nas sinagogas e se enriquecem à custa de viúvas e órfãos. Esse tipo de crítica interna, que apontava diretamente para a corrupção dentro de estruturas religiosas, tornou-se cada vez mais problemática conforme a Igreja se institucionalizava e consolidava seu poder político nos séculos III e IV. O texto também contém um ensinamento particularmente controverso sobre uma segunda chance
para certos pecadores depois de experimentar o castigo, uma forma de universalismo condicional que chocava com doutrinas emergentes sobre condenação eterna absoluta. A Igreja Ortodoxa Etíope, no entanto, preservou o Apocalipse de Pedro em seu cânon, considerando-o escritura válida que complementa o Apocalipse de João com detalhes adicionais sobre os tempos finais. Segundo as tradições etíopes, Jesus teria proporcionado sinais muito específicos sobre o fim da era durante suas aparições pós-ressurreição. Esses sinais iam além das guerras e rumores de guerras mencionados em Mateus 24, incluindo advertências sobre apostasia dentro das próprias comunidades de crentes. O livro de Enoque, que, como mencionamos, faz parte integral do cânon etíope, contém em suas sessões finais uma série de profecias sobre 70 pastores, que seriam designados para cuidar do rebanho de Israel, mas que, em sua maioria, falhariam em sua tarefa, destruindo e dispersando as ovelhas além do autorizado. Vários intérpretes da tradição etíope leram essas profecias como referências veladas a líderes religiosos sucessivos desde a época do exílio babilônico até os últimos tempos, culminando em uma era de restauração onde o conhecimento verdadeiro seria revelado e os justos seriam vindicados. O fascinante é que essas profecias incluem uma referência específica a um período onde se abrirão os livros e será revelado o conhecimento que havia estado oculto. Enoque 104, 10-13 diz: Sei que os pecadores persuadirão o homem a alterar as palavras da verdade de muitas maneiras, mas nos dias dos pecadores os livros serão alterados e se converterão em uma armadilha. No entanto, os sábios conhecerão a verdade. Essa profecia sobre a alteração de escrituras sagradas ressoa poderosamente quando consideramos a evidência histórica de manipulação textual que pesquisadores modernos documentaram. O Dr. Bart Ehrman, em sua obra acadêmica Misquoting Jesus, documenta centenas de variações entre manuscritos antigos do Novo Testamento, algumas delas claramente intencionais e teologicamente motivadas. Por exemplo, a famosa passagem de 1 João 5, 7 e 8 sobre a Trindade. Porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes 3 são um. Não aparece em nenhum manuscrito grego anterior ao século XVI, sendo evidentemente uma adição posterior. Se escribas medievais se sentiram livres para adicionar textos completos para apoiar doutrinas que favoreciam, o que nos impede de pensar que escribas e líderes eclesiásticos dos primeiros séculos também alteraram, eliminaram ou suprimiram textos que não serviam a seus propósitos institucionais. Os sinais do fim dos tempos que Jesus supostamente detalhou durante os 40 dias incluíam, segundo textos preservados, advertências sobre a proliferação de falsos mestres que distorceriam sua mensagem, transformando boas novas de libertação em ferramentas de controle e medo. Em 2 Timóteo 4, 3 e 4, Paulo escreve: Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Não descreve isso perfeitamente grande parte do que vemos hoje? Mega-igrejas com líderes que vivem como milionários enquanto suas congregações lutam financeiramente. Pregadores que prometem prosperidade material em vez de transformação espiritual. Doutrinas que enfatizam rituais externos, enquanto ignoram a justiça social e o cuidado dos vulneráveis. O Apocalipse de Pedro contém uma passagem que diz: E outros haverá que se chamarão a si mesmos os eleitos, mas que oprimem seus irmãos, amando o dinheiro mais do que a Deus, vendendo a alma dos simples por lucros mundanos. Esse tipo de advertência profética, tão diretamente aplicável a corrupções eclesiásticas reais, explica perfeitamente por que não convinha que certos textos circulassem livremente. Jesus mesmo advertiu em Mateus 24, 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. A pergunta crucial é: quem são esses falsos profetas?
São apenas figuras obviamente anticristãs ou poderiam incluir aqueles que se vestem com vestes religiosas enquanto traem a mensagem fundamental do Evangelho. As tradições etíopes preservadas sugerem que Jesus foi muito específico sobre isso. O maior perigo não viria de inimigos externos óbvios, mas de lobos disfarçados de pastores dentro do próprio rebanho. Daniel 12:4 profetiza: "E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro, até o tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará." Vivemos em uma era onde conhecimentos que estiveram ocultos durante milênios estão sendo revelados. Os rolos do Mar Morto, a biblioteca de Nag Hammadi, os códices etíopes que sobreviveram em mosteiros isolados. Tudo está vindo à tona precisamente quando a tecnologia permite sua difusão instantânea a milhões de pessoas. É coincidência? Ou estamos presenciando o cumprimento de antigas profecias sobre a revelação de verdades ocultas nos últimos tempos? Se essas revelações estão tocando profundamente seu coração, convido você a se juntar ao nosso clube exclusivo de membros. Aqui, você encontrará uma irmandade de buscadores que, como você, não se conformam com verdades incompletas. Torne-se membro agora. Os nomes dos anjos caídos que Jesus compartilhou com seus apóstolos. Um dos ensinamentos mais fascinantes e controversos preservados na tradição etíope envolve conhecimento detalhado sobre entidades angelicais, tanto as que permaneceram fiéis a Deus quanto aquelas que se rebelaram. Esse conhecimento, segundo as tradições preservadas, teria sido confirmado e ampliado por Jesus durante seus ensinamentos pós-ressurreição. O livro de Enoque, especificamente os capítulos 6 a 8, fornece uma narrativa detalhada sobre a queda dos vigilantes, um grupo de 200 anjos que desceram ao Monte Hermon sob a liderança de seu chefe, Semiasa. O texto é explícito ao nomear os líderes dessa rebelião angelical. Esses são os nomes de seus chefes: Semiasa, que era seu líder, Uraquiba, Ramiel, Cocabiel, Tamiel, Ramiel, Daniel, Ezequiel, Baraquiel, Azael, Armaros, Batariel, Ananiel, Zaquiel, Sanciel, Satariel, Turiel, Iomiel e Araziel. Mas mais intrigante do que os nomes é o que esses anjos caídos ensinaram à humanidade. Segundo Enoque 8:1-3, cada anjo transmitiu conhecimentos específicos. Azazel ensinou os homens a fabricar espadas, facas, escudos e couraças. E lhes mostrou os metais e a arte de trabalhá-los, assim como braceletes, adornos, o uso de antimônio, o embelezamento das pálpebras, toda sorte de pedras preciosas e tintas. Semiasa ensinou encantamentos e corte de raízes. Armaros ensinou a resolução de encantamentos. Baraquiel ensinou astrologia. Cocabiel ensinou as constelações. Ezequiel ensinou o conhecimento das nuvens. Araquiel ensinou os sinais da terra. Shamsiel ensinou os sinais do sol. Sariel ensinou o curso da lua. Essa transferência de conhecimento proibido teve consequências devastadoras, segundo o texto. A humanidade antediluviana se corrompeu massivamente, levando eventualmente ao juízo do dilúvio. O fascinante é que esse relato não é puramente mitológico dentro do contexto bíblico. Gênesis 6:1-4 faz referência direta a este evento. Aconteceu que, quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: Não contenderá meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Os nefilins, produto dessas uniões, são mencionados também em Números 13:33, quando os espias israelitas reportam ter visto gigantes em Canaã. Então, por que esse relato detalhado em Enoque foi excluído do cânon ocidental, se está claramente conectado com narrativas do Gênesis? A resposta tem várias camadas. Primeiro, o texto levanta questões teológicas incômodas
sobre o livre-arbítrio angelical e a capacidade de seres celestiais de se reproduzir com humanos. Segundo, sugere que grande parte do conhecimento humano, incluindo tecnologia e ciências, provém de fontes potencialmente corruptas. Terceiro, estabelece um precedente de que entidades espirituais podem intervir diretamente em assuntos humanos de maneiras que desafiam narrativas mais controladas da providência divina. Segundo as tradições etíopes, Jesus teria confirmado a realidade dessas hierarquias angelicais e advertido que forças similares seguiriam operando nos últimos tempos, enganando a humanidade com conhecimentos e prodígios impressionantes, mas espiritualmente corruptos. Em 2 Coríntios 11:14, Paulo escreve: "E não é de admirar, porquanto o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz." Essa advertência sugere que nem todas as manifestações aparentemente celestiais provêm de fontes benignas. Efésios 6:12 é ainda mais explícito: "Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais." Essa linguagem de principados e potestades reflete exatamente o tipo de hierarquias angelicais detalhadas no livro de Enoque, sugerindo que Paulo estava familiarizado com essas tradições. O conhecimento sobre anjos caídos não era meramente acadêmico. Segundo esses textos, compreender a natureza dessas entidades era crucial para a guerra espiritual que os crentes enfrentariam. O livro de Enoque também descreve o destino final desses anjos caídos: encarceramento em lugares de trevas até o juízo final. Esse conceito aparece referenciado em 2 Pedro 2:4. "Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo." E em Judas 1:6. "E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou-os na escuridão e em prisões eternas, até ao juízo daquele grande dia." Essas referências diretas no Novo Testamento a narrativas do livro de Enoque confirmam que os primeiros cristãos consideravam esses relatos como informação válida e relevante. Então, por que esse conhecimento foi sistematicamente suprimido no Ocidente, enquanto a Etiópia o preservava como parte de seu cânon sagrado? A resposta provavelmente tem a ver com o controle de informação. Um povo que compreende as complexidades da guerra espiritual, que conhece os nomes e estratégias de adversários espirituais, é um povo mais difícil de manipular mediante o medo. Você não precisa mais carregar esse peso sozinho. Desperte para as verdades esquecidas com o livro digital. Por que os apóstolos ocultaram as palavras mais perigosas de Jesus? O link está no primeiro comentário fixado. Clique agora e receba sua cópia antes que a removam. O mistério dos filhos de Jesus, segundo manuscritos etíopes. Entramos agora em um dos territórios mais controversos e ciosamente guardados da história cristã primitiva: a possibilidade de que Jesus tenha tido descendência física. Para milhões de cristãos criados na doutrina do celibato de Jesus, essa única sugestão parece herética. No entanto, a evidência histórica e textual pinta um quadro muito mais complexo do que as narrativas oficiais apresentaram durante séculos. Comecemos com um fato histórico inegável. Na cultura judaica do século I, o celibato era extremamente raro e até mal visto. O mandamento de Gênesis 1:28 de sede fecundos e multiplicai-vos era levado muito a sério. Os rabinos ensinavam que um homem que não se casava e não tinha filhos estava diminuindo a imagem de Deus no mundo. Se Jesus tivesse permanecido celibatário até os 30 anos, isso teria sido tão notável que os evangelhos sem dúvida o teriam mencionado e explicado, similarmente a como explicam o celibato voluntário de João Batista, mediante seu papel profético especial. No entanto, os evangelhos canônicos guardam um silêncio curioso sobre o estado marital de Jesus. Não dizem que ele estava casado, mas também não dizem que não estava. Em Marcos 6:3, os habitantes de Nazaré perguntam sobre Jesus: "Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs?"
Essa passagem confirma que Jesus tinha irmãos e irmãs. A palavra grega usada é adelphos, que significa literalmente irmão. Embora a tradição católica sustente que estes eram primos ou filhos de um casamento prévio de José, a interpretação mais direta do texto é que Maria teve outros filhos depois de Jesus. Se Maria teve vários filhos depois de Jesus, isso normaliza o casamento e a procriação dentro da família. Por que então Jesus seria a exceção? O Evangelho de Filipe, descoberto em Nag Hammadi, contém a passagem já mencionada sobre a relação especial entre Jesus e Maria Madalena. Mas o texto continua com algo ainda mais intrigante. Descreve 3 pessoas chamadas Maria, que sempre caminhavam com o Senhor. Maria, sua mãe, a irmã de sua mãe, e Maria Madalena, que era chamada sua companheira. A palavra aramaica original traduzida como companheira é koinonos, que no contexto do século I, tipicamente se referia a uma esposa ou consorte. Em 2003, a doutora Karen King, de Harvard, apresentou um fragmento de papiro copta que causou sensação internacional. O fragmento, datado aproximadamente do século IV, continha uma linha onde Jesus se refere a minha esposa. Embora o fragmento seja muito pequeno e sua autenticidade tenha sido debatida, sua própria existência confirma que ao menos algumas comunidades cristãs primitivas consideravam plausível que Jesus tivesse sido casado. As tradições etíopes e certos textos gnósticos vão além, sugerindo não apenas casamento, mas descendência. Segundo algumas tradições preservadas em comunidades cristãs do Oriente Médio, uma linha de sangue de Jesus teria continuado em segredo, protegida ciosamente de perseguições romanas. Essas tradições falam de uma filha, embora os nomes variem em diferentes fontes. O conceito de uma linhagem real messiânica não era estranho no judaísmo do primeiro século. Jesus era da linhagem de Davi, e preservar essa linhagem mediante descendência teria sido considerado não apenas aceitável, mas desejável. De fato, o historiador Eusébio de Cesareia, escrevendo no século IV, menciona que o imperador romano Domiciano, 81-96 d.C., ordenou a execução de todos os descendentes de Davi porque temia que pudessem reivindicar o trono judaico. Eusébio especificamente menciona que trouxeram diante de Domiciano netos de Judas, o irmão do Senhor segundo a carne. Se os irmãos de Jesus tiveram descendentes que eram rastreados e perseguidos, não seria lógico pensar que os descendentes diretos de Jesus, se existissem, seriam protegidos com ainda maior segredo? A doutora April DeConnick, professora de estudos bíblicos na Rice University, pesquisou extensamente as tradições gnósticas cristãs. Segundo sua análise, muitas dessas comunidades preservavam tradições orais sobre ensinamentos secretos transmitidos através de linhas de sucessão específicas, algumas das quais incluíam descendentes biológicos dos apóstolos e do próprio Jesus. O conceito de uma dinastia messiânica não contradiz necessariamente a divindade de Cristo em arcabouços teológicos que distinguem entre sua natureza humana e divina. Se Jesus foi plenamente humano além de plenamente divino, como declara a ortodoxia cristã, então ele experimentou todos os aspectos da humanidade que não são pecaminosos, o que poderia incluir casamento e paternidade. Paulo mesmo escreveu em Hebreus 4:15, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Se Jesus experimentou todas as tentações humanas, mas sem pecar, isso incluiria os desafios do casamento e da paternidade, experiências que a maioria da humanidade atravessa. A supressão desses relatos, se tiverem algum fundamento histórico, faria sentido perfeito dentro do contexto do ascetismo crescente no cristianismo dos séculos II e III. Conforme a Igreja começou a exaltar o celibato como superior ao casamento, a ideia de um Jesus casado com filhos tornou-se teologicamente problemática. O celibato clerical obrigatório não se estabeleceu universalmente na Igreja Católica até o Concílio de Latrão em 1123, mais de 1000 anos depois de Cristo. Essa foi uma decisão política tanto quanto teológica,
relacionada a prevenir que propriedades eclesiásticas fossem herdadas por filhos de clérigos. Quanto de nossa doutrina sobre o celibato de Jesus é realmente histórica, e quanto é projeção retrospectiva de valores ascéticos que se desenvolveram séculos depois. De onde você está vendo este vídeo? Me emociona saber que essas verdades estão chegando a almas sedentas em todo o mundo. Escreva seu país ou cidade. Formemos uma rede global de buscadores da verdade. Os ensinamentos sobre reencarnação que a Igreja apagou no ano 553, no ano 553 d.C. O imperador Justiniano convocou o Segundo Concílio de Constantinopla. Nesse concílio, tomou-se uma decisão que alteraria fundamentalmente a teologia cristã para sempre: a condenação oficial dos ensinamentos de Orígenes de Alexandria, um dos pais da Igreja mais influentes dos primeiros séculos. Entre as doutrinas de Orígenes que foram anatematizadas estava a crença na preexistência da alma, a ideia de que as almas humanas existiam antes de nascer em corpos físicos. Essa doutrina estava intimamente conectada com conceitos sobre múltiplas vidas da alma e purificação progressiva através de diferentes encarnações. Orígenes não estava sozinho nessas crenças. Evidência textual sugere que múltiplos teólogos cristãos primitivos consideravam plausível alguma forma de preexistência da alma e transmigração. Mas aqui está a pergunta crucial: de onde tiraram essas ideias? As inventaram do nada? Ou havia algum fundamento em ensinamentos atribuídos ao próprio Jesus? Várias passagens nos evangelhos canônicos fazem muito mais sentido se lidas através da lente da reencarnação. Em João 9:1-2, os discípulos perguntam a Jesus sobre um homem cego de nascença: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Essa pergunta só faz sentido se os discípulos consideravam possível que o homem cego tivesse pecado antes de nascer, o que implica a preexistência da alma. A resposta de Jesus não refuta a premissa da pergunta. Ele simplesmente diz: não é que este pecou nem seus pais, mas para que as obras de Deus se manifestem nele. Não diz é impossível que tenha pecado antes de nascer. Apenas que neste caso específico, essa não era a explicação. Em Mateus 11:14, Jesus faz uma declaração extraordinária sobre João Batista. E, se o quiserdes aceitar, ele é o Elias que havia de vir. Depois, em Mateus 17:10-13, após a transfiguração onde Elias aparece, os discípulos perguntam por que os escribas dizem que Elias deve vir primeiro. Jesus responde: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas eu vos digo que Elias já veio, e não o conheceram. Antes fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer deles. Então os discípulos entenderam que lhes falara de João Batista. Jesus está dizendo claramente que João Batista era Elias reencarnado. Como interpretar isso de outra maneira? A resposta teológica tradicional é que João veio no espírito e poder de Elias, não literalmente como Elias reencarnado. Mas essa interpretação parece forçada quando lemos o quão diretamente Jesus o afirma. O Pistis Sophia, esse extenso manuscrito gnóstico sobre ensinamentos pós-ressurreição, é ainda mais explícito sobre reencarnação. Contém passagens onde Jesus explica a seus discípulos como as almas passam por múltiplas encarnações como parte de seu processo de purificação e aprendizado. Em um dos diálogos, Maria Madalena pergunta sobre almas que cometeram diferentes tipos de pecados, e Jesus explica detalhadamente como cada alma recebe oportunidades adicionais de correção através de novas vidas, dependendo da natureza de seus erros e sua capacidade de arrependimento. Esses ensinamentos ressoavam com conceitos platônicos sobre a alma que eram amplamente aceitos no mundo mediterrâneo do século I, mas também tinham raízes em certas correntes do judaísmo esotérico. A Cabalá judaica, cujas raízes se estendem à antiguidade, contém o conceito de Gilgul, a transmigração de almas. Embora os textos principais da Cabalá tenham sido escritos mais tarde, as tradições orais que registram são muito mais antigas. Então, por que o Concílio de Constantinopla II condenou tão enfaticamente essas ideias? A resposta tem a ver com controle eclesiástico e poder sacramental. Se as almas têm múltiplas oportunidades de correção através de diferentes vidas,
A urgência do batismo infantil diminui. A ameaça do inferno eterno por não receber os sacramentos corretos perde seu poder coercitivo. Além disso, a ideia de que as almas podem evoluir espiritualmente através de seu próprio esforço e múltiplas experiências reduz a dependência absoluta da graça mediada institucionalmente. O Dr. Jedis McGregor, professor emérito de filosofia na Universidade do Sul da Califórnia, escreveu extensamente sobre reencarnação no cristianismo primitivo. Segundo sua pesquisa acadêmica, evidência considerável sugere que conceitos reencarnacionistas eram mais comuns no cristianismo pré-niceno do que a ortodoxia posterior admitiu. É crucial entender que a reencarnação nesses contextos cristãos primitivos não era idêntica a conceitos hindus ou budistas. Não se tratava de karma mecânico ou ciclos intermináveis. Antes era vista como um processo pedagógico divino, onde as almas recebiam oportunidades educacionais adicionais para alcançar seu potencial espiritual completo. A diferença fundamental entre reencarnação e a doutrina cristã de ressurreição não é tão grande como poderia parecer. Ambas afirmam a continuidade da alma, identidade pessoal, além da morte física. Ambas envolvem alguma forma de juízo ou avaliação. A diferença principal está na sequência e mecanismo: retorno imediato a novos corpos ou espera até uma ressurreição corporal final. Alguns teólogos contemporâneos argumentaram que essas doutrinas não são necessariamente mutuamente excludentes. Poderia haver múltiplas vidas antes de uma ressurreição final. Mas esses matizes se perderam quando o concílio decidiu que a ortodoxia requeria rejeição total da preexistência da alma. Você não precisa mais carregar esse peso sozinho. Desperte para as verdades esquecidas com o livro digital. Por que os apóstolos ocultaram as palavras mais perigosas de Jesus? O link está no primeiro comentário fixado. Clique agora e receba sua cópia antes que a removam. O verdadeiro significado do batismo de fogo que Jesus ensinou. João Batista fez uma declaração profética que aparece em 3 dos 4 evangelhos canônicos. Eu, em verdade, vos batizo em água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim, cujas sandálias não sou digno de levar, é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mateus 3:11. A maioria das interpretações cristãs tradicionais lê essa passagem como uma referência ao dia de Pentecostes, quando línguas de fogo apareceram sobre os discípulos e foram cheios do Espírito Santo, segundo Atos 2. No entanto, textos gnósticos e tradições etíopes sugerem que o batismo de fogo se referia a algo muito mais profundo e transformador do que um evento de um único dia. Tratava-se de um processo iniciático de transmutação espiritual completa. O Evangelho de Filipe contém ensinamentos extensos sobre diferentes tipos de batismo. O texto distingue entre o batismo de água, para arrependimento e limpeza simbólica, o batismo de fogo, para purificação profunda e transformação, e o que chama o batismo de luz, para iluminação espiritual completa. Segundo este texto, Jesus teria ensinado que o batismo de água era apenas o primeiro passo de um processo iniciático de múltiplas etapas. O verdadeiro batismo de fogo implicava passar por provas espirituais intensas que queimavam as impurezas da alma, similar ao processo de refinar ouro em um cadinho. Essa metáfora do fogo purificador aparece repetidamente nas Escrituras. Malaquias 3:2-3 diz: Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Ele assentar-se-á como fundidor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata, para que ao Senhor tragam ofertas em justiça. 1 de Pedro 1:7 utiliza imagens similares, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Mas os textos gnósticos levam essa metáfora além do simbolismo, descrevendo experiências místicas reais de transformação interior que os iniciados atravessavam. O Pistis Sophia
descreve cerimônias onde os discípulos recebem o mistério do batismo de fogo, que parece envolver uma experiência estática profunda de dissolução do ego e renascimento espiritual. Nesses rituais, segundo o texto, o iniciado experimenta uma morte mística ao antigo eu e emerge como um ser espiritualmente renovado, capaz de perceber realidades espirituais que antes eram invisíveis. Esse conceito de morte e renascimento iniciático era comum em religiões de mistério do mundo antigo. Os iniciados nos mistérios eleusinos, por exemplo, passavam por rituais que simulavam a descida ao submundo e posterior ressurreição para uma nova vida espiritual. Paulo parece familiarizado com essa linguagem quando escreve em Romanos 6, 3, 4: Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Essa não é simplesmente linguagem metafórica. Paulo descreve uma experiência real de transformação de consciência. Em 1 Coríntios 15, 31, Paulo diz: Eu vou-lo protesto, irmãos, pela glória que de vós tenho em Cristo Jesus, nosso Senhor, que cada dia morro. Essa morte diária não é física, é uma morte contínua do ego, do ser não transformado. Os textos etíopes preservam tradições sobre práticas ascéticas e contemplativas que os primeiros monges cristãos desenvolveram, baseando-se em ensinamentos transmitidos desde os apóstolos. Essas práticas incluíam jejuns prolongados, vigílias de oração intensas e períodos de solidão no deserto, tudo desenhado para facilitar o batismo de fogo, a queima de apegos mundanos e transformação radical de consciência. Os padres do deserto, aqueles primeiros monges que se retiraram aos desertos do Egito e da Síria, nos séculos III e IV, descreviam suas experiências em termos de batalha espiritual intensa. Falavam de enfrentar demônios, não apenas como entidades externas, mas como manifestações de suas próprias paixões não purificadas. Esse processo de purificação através do fogo espiritual era considerado essencial para alcançar a teoses, a deificação ou união com o divino, que a teologia ortodoxa oriental considera a meta suprema da vida cristã. São Gregório Palamas, teólogo bizantino do século XIV, escreveu extensamente sobre a luz incriada que os místicos contemplativos podiam perceber após anos de prática espiritual intensa. Essa luz era vista como manifestação direta da energia divina, acessível àqueles que haviam passado pelo fogo purificador. Mas aqui está o problema. Quando esses ensinamentos místicos sobre transformação interior se tornam centrais, a necessidade de mediação institucional diminui dramaticamente. Se qualquer indivíduo dedicado pode experimentar diretamente o divino mediante práticas espirituais intensas, para que precisa de uma hierarquia de sacerdotes intermediários? Essa é precisamente a razão pela qual muitos textos gnósticos foram suprimidos. Não porque fossem falsos em algum sentido absoluto, mas porque representavam uma ameaça às estruturas de poder que estavam se consolidando. O cristianismo institucional eventualmente desenvolveu um sistema sacramental onde o batismo de água, administrado por um sacerdote ordenado, era suficiente e final. A ideia de que este era apenas o início de um longo processo de transformação iniciática desvaneceu-se do ensino mainstream. No entanto, as tradições místicas nunca desapareceram completamente. Sobreviveram em mosteiros ortodoxos orientais, em comunidades coptas do Egito, nas montanhas da Etiópia e em ordens contemplativas católicas que mantiveram vivas práticas de oração profunda. Santa Teresa de Ávila, no século XVI, descreveu em O Castelo Interior um processo de 7 etapas de purificação e transformação espiritual que lembra notavelmente as iniciações de múltiplos níveis descritas em textos gnósticos antigos. São João da Cruz escreveu sobre a noite escura da alma, uma experiência de desolação espiritual profunda que precede a união mística com Deus, utilizando imagens de fogo purificador. Essa noite escura é uma influência de Deus na alma, que a purga de suas ignorâncias e imperfeições habituais, naturais e espirituais,
que os contemplativos chamam de contemplação infusa ou teologia mística, na qual Deus, em segredo, ensina a alma e a instrui na perfeição do amor. Esses místicos católicos estavam redescobrindo, em suas próprias experiências contemplativas, as mesmas verdades sobre transformação espiritual que os gnósticos do século segundo haviam tentado sistematizar. O batismo de fogo, então, não é um evento único, mas um processo contínuo. É a vontade de permitir que o fogo divino queime tudo o que não é autenticamente divino dentro de nós. É doloroso, aterrorizante, desorientador e absolutamente necessário para aqueles que buscam genuína união com o divino. Você já experimentou alguma vez uma transformação espiritual tão profunda que sentiu renascer? Compartilhe seu testemunho nos comentários. Precisamos nos ouvir uns aos outros neste caminho de fogo purificador. As palavras proibidas sobre Sofia, a sabedoria divina feminina. No panteão de conceitos suprimidos do cristianismo primitivo, poucos são tão radicais quanto a figura de Sofia, a sabedoria divina personificada como princípio feminino da divindade. Sofia não é uma invenção gnóstica tardia. Suas raízes estão firmemente plantadas nas escrituras hebraicas que tanto judeus quanto cristãos consideram sagradas. O livro de Provérbios dedica capítulos inteiros a personificar a sabedoria como uma figura feminina que existia desde antes da criação. Provérbios 8, 22, 31. Põe essas palavras na boca da sabedoria. O Senhor me possuía no princípio de seus caminhos, desde antes de suas obras. Eu fui estabelecida desde a eternidade, desde o princípio, antes do começo da terra. Fui gerada antes de existirem os abismos, antes de existirem as fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem assentados, antes dos outeiros eu fui gerada. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o círculo sobre a face do abismo. Então eu estava com ele como arquiteta, e era cada dia as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Essa é uma descrição de um princípio divino feminino que participou ativamente da criação do universo. Não é uma metáfora abstrata, é uma hipóstase, uma personificação real de um aspecto do divino. O livro da sabedoria sirácida, parte dos deuterocanônicos aceitos por católicos e ortodoxos, continua desenvolvendo esse conceito. Sabedoria 7, 25-26, descreve Sofia como um hálito do poder de Deus, uma emanação pura da glória do Onipotente. É um reflexo da luz eterna, um espelho sem mancha da atividade de Deus, uma imagem de sua bondade. Essa linguagem de emanação e reflexo é precisamente a que os textos gnósticos posteriores expandiriam em sistemas teológicos completos, onde Sofia desempenha um papel central na cosmologia divina. O Pistis Sophia, cujo título literalmente significa fé-sabedoria, é talvez o texto mais extenso sobre este tema. Nele, Sofia não é apenas um conceito abstrato, mas uma entidade cósmica real que experimenta uma queda dos reinos superiores de luz e depois é redimida mediante a intervenção de Jesus. O texto descreve como Sofia, em seu desejo de compreender plenamente o Pai inefável, aventurou-se demasiado longe dos reinos de luz e caiu nas regiões inferiores do caos. Lá foi atacada por arcontes, governantes espirituais malignos, que a aprisionaram e a oprimiram. Sofia clama por salvação, e seus hinos de lamento formam uma parte substancial do texto. Eventualmente, Jesus desce para resgatá-la, restaurando-a à sua posição original nos reinos de luz. Essa narrativa funciona em múltiplos níveis. A nível cosmológico, explica a origem do mal e do sofrimento no mundo material. A nível psicológico, representa a jornada da alma humana que se afastou de sua fonte divina e necessita de redenção. A nível teológico, apresenta Jesus como Salvador não apenas da humanidade, mas do próprio princípio divino feminino. A importância de Maria Madalena, em textos gnósticos, está intimamente conectada com Sofia. Em muitos desses textos, Maria Madalena é vista como a representante terrenal ou encarnação de Sofia, a que possui sabedoria divina e a transmite a outros. Essa associação explica por que Maria Madalena aparece fazendo as perguntas mais profundas
no Pistis Sophia, e recebendo revelações que, inclusive, os apóstolos varões não compreendem completamente. O Evangelho de Filipe contém uma passagem enigmática. Havia 3 que sempre caminhavam com o Senhor: Maria, sua mãe e sua irmã, e Madalena, a que era chamada sua companheira. Sua irmã e sua mãe e sua companheira eram cada uma Maria. Esse trio de Marias pode representar 3 aspectos do divino feminino: a mãe, Maria, mãe de Jesus; a irmã, aspecto fraternal de Sofia; e a companheira, aspecto nupcial de Sofia. Em teologia cristã ortodoxa, o Espírito Santo às vezes é representado com imagens femininas, particularmente em tradições siríacas antigas, onde a palavra para espírito, ruach em hebraico, rua em aramaico, é gramaticalmente feminina. Alguns estudiosos argumentaram que a Sofia da literatura de sabedoria judaica foi parcialmente absorvida na doutrina cristã do Espírito Santo, mas despojada de seu gênero feminino explícito no processo de helenização do cristianismo. Por que seria problemático preservar imagens explicitamente femininas do divino? A resposta tem a ver com patriarcado institucional. Se Deus tem aspectos tanto masculinos quanto femininos, se a divindade transcende o gênero, ou inclui ambos os gêneros, então argumentos baseados em ordem natural divina para excluir mulheres da liderança religiosa colapsam. Não é coincidência que a supressão de textos sobre Sofia tenha coincidido com a codificação de proibições contra mulheres em papéis sacerdotais. 1 Timóteo 2, 12 e 14 diz: Não permito, porém, que a mulher ensine, nem que domine o homem, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Essa passagem, cuja autoria paulina é questionada por muitos eruditos bíblicos, utiliza a narrativa do Gênesis para estabelecer hierarquia de gênero. Mas se Sofia, o princípio divino feminino, participou da própria criação, todo o argumento desmorona. Os textos etíopes, menos influenciados pelo patriarcado romano extremo, mantiveram maior respeito por figuras femininas em suas tradições. A veneração de Maria como Theotokos, mãe de Deus, alcançou alturas em igrejas orientais que superavam inclusive a Mariologia católica. Mas Sofia representava algo ainda mais radical que a veneração mariana. Representava a própria divindade em forma feminina, não apenas uma mulher humana especialmente abençoada. A supressão de Sofia do cristianismo mainstream foi uma das maiores perdas teológicas da história cristã, privando a fé de um equilíbrio crítico entre masculino e feminino em sua compreensão do divino. O pacto secreto, o que Jesus pediu a seus discípulos antes de ascender. Nos momentos finais antes de sua ascensão, segundo múltiplas tradições preservadas em textos antigos, Jesus fez com que seus discípulos jurassem um pacto de silêncio sobre certos ensinamentos que lhes havia transmitido. Esse pacto não era absoluto, tinha condições específicas sobre quando, como e a quem esses conhecimentos podiam ser transmitidos. A existência de ensinamentos secretos no cristianismo primitivo não é especulação gnóstica. Está diretamente referenciada no Novo Testamento canônico. Em Marcos 4:11, Jesus diz a seus discípulos: A vós vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas. Essa distinção explícita entre ensinamentos públicos, em parábolas, e ensinamentos privados, os mistérios, confirma que havia 2 níveis de instrução no ministério de Jesus. Paulo é ainda mais direto em 1 Coríntios 2, 6, 7. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém, a sabedoria deste mundo nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória. A linguagem de sabedoria em mistério e sabedoria oculta é terminologia técnica de tradições iniciáticas. Paulo está reconhecendo abertamente que existe um nível de ensinamento reservado para os maduros espiritualmente. Em 2 Coríntios 12, 2 e 4, Paulo descreve uma experiência mística. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos,
Se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao terceiro céu. E conheço o tal homem. Se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe. Que foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. Palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Paulo está descrevendo o conhecimento místico que recebeu, mas que não pode ou não deve comunicar publicamente. Os textos gnósticos expandem essas referências crípticas em narrativas completas sobre o que exatamente esses ensinamentos secretos continham e por que deviam ser protegidos. Segundo o Evangelho de Tomé, Jesus disse: aquele que encontra a interpretação dessas palavras não experimentará a morte. O texto completo consiste em 114 ditos, muitos deles obscuros e aparentemente contraditórios, que requerem interpretação esotérica profunda. O Apocalipse de Tiago, descoberto em Nag Hammadi, descreve um diálogo onde Jesus instrui Tiago sobre como guardar secretas certos ensinamentos. Não as compartilhes com todos, mas apenas com Miriam e com meus irmãos que são dignos. Essa transmissão seletiva de conhecimento esotérico era prática comum em escolas filosóficas e religiosas do mundo antigo. Os pitagóricos tinham doutrinas esotéricas, públicas, e esotéricas, secretas. Os mistérios eleusinos requeriam iniciação e juramentos estritos de silêncio. Os essênios, segundo Flávio Joséfo, faziam os novos membros jurar que não revelariam os nomes dos anjos aos não iniciados. Então, o que exatamente esses ensinamentos secretos que Jesus transmitiu em suas aparições pós-ressurreição continham? Baseando-nos nos textos que sobreviveram, parece que incluíam: primeiro, cosmologia espiritual detalhada sobre a estrutura dos céus, hierarquias angelicais e a natureza de diferentes dimensões de existência. O conhecimento dessas estruturas era considerado necessário para que a alma navegasse com sucesso sua jornada post-mortem. Segundo, técnicas específicas de transformação espiritual, o que poderíamos chamar de tecnologias de consciência para alcançar estados místicos de união com o divino. Terceiro, interpretações esotéricas de escrituras que revelavam significados ocultos além da leitura literal. O Evangelho de Filipe afirma que todas as escrituras têm significados múltiplos e que o significado superficial frequentemente esconde verdades mais profundas. Quarto, ensinamentos sobre a verdadeira natureza de Cristo, não apenas como figura histórica, mas como princípio cósmico de iluminação presente em todos os seres humanos, potencialmente. Quinto, profecias específicas sobre o futuro da comunidade cristã, incluindo advertências sobre corrupção que viria de dentro. Por que esses ensinamentos deviam ser mantidos em segredo? As razões eram múltiplas. Primeiro, proteção física. Em um império romano hostil, conhecimento considerado subversivo podia resultar em prisão e execução. Segundo, proteção espiritual. Conhecimento poderoso em mãos de pessoas não preparadas espiritualmente podia ser mal interpretado ou mal utilizado. Terceiro, preservação da pureza dos ensinamentos. Em uma era sem imprensa, transmissão oral seletiva era a única maneira de assegurar que as doutrinas não se corrompessem. Clemente de Alexandria, escrevendo por volta do ano 201 d.C., confirma explicitamente essa prática de ensinamentos secretos. Em seus Stromata, miscelâneas, escreve: o Senhor não confiou a todos indiscriminadamente tudo o que lhe era possível comunicar, mas impartiu a alguns certas coisas, e a outros outras coisas. Por essa razão, os mistérios não se revelam publicamente, mas apenas sob condições específicas. Orígenes, em Contra Celso, defende essa prática contra críticos pagãos que a viam como obscurantismo desonesto. As doutrinas profundas e misteriosas de Deus não devem ser expostas àqueles cujas almas não foram preparadas mediante purificação e ensinamentos preliminares. Esse sistema de ensinamento gradual não era único ao cristianismo. Era prática padrão na filosofia antiga. Aristóteles distinguia entre escritos esotéricos para o público e acroamáticos para estudantes avançados em sua escola.
O problema surgiu quando o cristianismo se tornou religião do império sob Constantino. De repente, a necessidade política era uniformidade doutrinal, não preservação de tradições esotéricas para elites espirituais. Os concílios ecumênicos que definiram a ortodoxia nos séculos IV e V favoreceram formulações doutrinais que pudessem ser universalmente aplicadas e institucionalmente controladas. O conceito de conhecimento secreto acessível apenas a iniciados avançados era incompatível com essa nova realidade política. Textos que falavam abertamente sobre tradições secretas foram sistematicamente suprimidos. Comunidades que continuavam praticando iniciações graduais foram rotuladas como heréticas. No entanto, as tradições nunca morreram completamente. Sobreviveram em ordens monásticas contemplativas, em correntes místicas heterodoxas e em regiões geográficas menos controladas por Roma, como a Etiópia. O pacto secreto que Jesus pediu a seus discípulos era, em essência, um compromisso de transmitir fielmente ensinamentos profundos àqueles genuinamente preparados para recebê-los, enquanto se protegia esse conhecimento de ser trivializado ou corrompido por difusão prematura. Era um sistema de proteção espiritual, desenhado para uma era de perseguição. O fato de que esse sistema foi posteriormente demonizado pelas mesmas estruturas institucionais que emergiram do cristianismo é uma das grandes ironias da história religiosa. O chamado final. Por que agora essas verdades estão sendo reveladas? Não é por acaso que você está vendo este vídeo precisamente agora. Não é coincidência que textos perdidos durante milênios tenham ressurgido nos últimos 100 anos. Não é acidente que tecnologias modernas permitam que conhecimentos previamente acessíveis, apenas para elites acadêmicas, estejam agora disponíveis para qualquer um com conexão à internet. Estamos vivendo no que múltiplas tradições proféticas descreviam como o tempo de revelação final, a era quando nada permanecerá oculto e o que foi sussurrado em câmaras secretas será proclamado dos telhados. Daniel 12:4 profetizou especificamente sobre este momento. E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até o tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Não descreve isso perfeitamente nossa era? Nunca na história humana existiu tal mobilidade global. Correrão de uma parte para outra, nem tal explosão de conhecimento científico e acesso à informação. A ciência se multiplicará. Os manuscritos do Mar Morto foram descobertos em 1947. A biblioteca de Nag Hammadi em 1945. Os códices etíopes estão sendo digitalizados e traduzidos. Satélites revelam sítios arqueológicos previamente desconhecidos. Algoritmos de IA decifram textos antigos que haviam permanecido ilegíveis durante séculos. É como se o próprio universo conspirasse para que verdades ocultas emerjam precisamente agora. Porque agora, a resposta tem múltiplas dimensões. Primeiro, a humanidade alcançou um nível de maturidade espiritual coletiva onde pode lidar com essas verdades sem desmoronar em caos. Durante séculos, os guardiões de conhecimento esotérico argumentavam que as massas não estavam prontas. Talvez tivessem razão para sua época, mas algo mudou fundamentalmente na consciência humana nas últimas décadas. As estruturas de controle institucional, que funcionavam mediante monopólio de informação, estão desmoronando. A Igreja já não pode controlar que textos você pode ler. Os governos já não podem suprimir facilmente investigações incômodas. A verdade se filtra através de 1000 canais digitais que nenhuma autoridade pode censurar completamente. Segundo, enfrentamos crises existenciais, climática, política e espiritual que requerem transformação profunda de consciência humana. Não podemos resolver problemas deste século XXI com paradigmas do século IV. Precisamos reconectar com dimensões mais profundas da mensagem original de transformação espiritual que Jesus trouxe. O cristianismo institucional, em muitos casos, tornou-se cúmplice dos mesmos sistemas de opressão, materialismo e exploração que Jesus denunciou. Mega-igrejas que operam como corporações, líderes religiosos que acumulam riqueza obscena enquanto seus fiéis sofrem.
doutrinas que promovem passividade política diante da injustiça sistêmica. Isso não é acidental. É o resultado inevitável de 2000 anos de domesticação institucional de uma mensagem que originalmente era radicalmente subversiva. Jesus não veio fundar outra religião institucional. Veio despertar a centelha divina dentro de cada ser humano. Veio revelar que o reino de Deus não é uma localidade geográfica futura, mas uma dimensão de consciência acessível aqui e agora. O reino de Deus está dentro de vós. Lucas 17, 21. Não é poesia metafórica, é literal. A divindade, consciência crística, iluminação, chame como quiser, reside como potencial em cada alma humana esperando ser ativado. Mas essa verdade é perigosa para sistemas baseados em hierarquias de acesso ao divino. Se cada pessoa pode se conectar diretamente com Deus, para que precisa de intermediários institucionais, os textos que foram censurados não desapareceram porque fossem falsos. Desapareceram porque empoderavam indivíduos e desafiavam monopólios institucionais sobre a verdade espiritual. Agora esses textos voltaram, e com você retorna a possibilidade de um cristianismo autêntico, não domesticado, radical em seu amor e revolucionário em sua visão de transformação humana. Apocalipse 21, 5 diz: Eis que faço novas todas as coisas. Estamos no limiar dessa renovação, não mediante destruição do mundo, mas mediante transformação de consciência. Não por intervenção divina externa, mas por despertar interno de milhões de almas simultaneamente. Você é parte desse despertar. O fato de você ter chegado até o final deste vídeo não é por acaso. Algo dentro de você reconhece essas verdades porque não são novas para sua alma. Apenas foram esquecidas temporariamente. Jesus disse em João 10, 34, citando os Salmos: Não está escrito na vossa lei. Eu disse: Sois deuses. Essa é a verdade mais perigosa de todas. Você não é simplesmente um pecador miserável esperando salvação externa. Você é uma centelha divina encarnada, temporariamente esquecida de sua verdadeira natureza, mas capaz de se lembrar. A jornada que você está empreendendo ao explorar esses conhecimentos ocultos não é rebeldia contra Deus, é retorno à sua verdadeira natureza divina que sempre esteve lá, esperando que você despertasse. As palavras que Jesus compartilhou com seus discípulos em segredo, depois de ressuscitar, estão agora disponíveis para você. Não porque as mereça mais do que outros, mas porque sua alma está pronta para recebê-las. Este é o seu momento. Este é o seu chamado. Não o desperdice esperando que alguém mais lhe dê permissão para buscar a verdade. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma revelação. Não perca o próximo vídeo onde continuaremos desvendando verdades que permaneceram ocultas durante séculos. E se você realmente sente o chamado para aprofundar, considere se juntar como membro. Os guardiões da verdade já estão acessando conhecimento que jamais poderemos tornar público. Obrigado por assistir a este vídeo até o final. Seu despertar começou. Não há retorno a partir daqui, apenas aprofundamento. Nos encontraremos no próximo vídeo. Que a luz da verdade ilumine seu caminho. Amém.